Nessa aula, você vai começar a aprender como utilizar os posicionamentos no SolidWorks. Vamos te falar como iniciar o processo de posicionamento de peças em uma montagem, como utilizar o posicionamento coincidente e, por fim, vamos utilizar esse posicionamento para criar o posicionamento aqui de uma guia linear. Para falar do tema de posicionamentos no SolidWorks, eu vou abrir um arquivo um pouquinho mais simples que esse daqui, só para ficar mais fácil você entender aí todos os conceitos. Eu vou vir aqui na barra de menus, vou clicar em abrir, vou abrir esse arquivo aqui, ó, posicionamento coincidente, vou dar um duplo clique. Tá aqui o arquivo, eu tenho duas peças, eu tenho essa base cinza aqui, essa outra pecinha verde. A base cinza, ela está definida como fixa, tá? A gente pode ver aqui pelo F. Só lembrando, se você quiser fixar ou deixar a peça flutuante, é só clicar com o botão direito, flutuar, ela fica flutuante. Se você clicar em fixar, ela fica fixa, ok? E eu tenho também a pecinha verde aqui, que é a minha pecinha flutuante. É interessante, sempre que você for criar uma montagem no SolidWorks, for iniciar o posicionamento das peças, você definir uma das peças da sua montagem como fixa. E por que disso? Porque quando você está adicionando as relações de posicionamento entre várias peças, costuma-se todas as peças estiverem como flutuante, essas peças saem da posição. Porque quando você adiciona uma relação de posicionamento, automaticamente a peça já vai para a posição dela, por padrão do SolidWorks. Então, às vezes, a peça sai fora sem você querer, ok? E o que seria essa peça fixa? Qual peça eu devo escolher como peça fixa? É justamente aquela peça da sua montagem que não vai realizar movimento, tá? Que normalmente está fixa no chão, por exemplo, em um dispositivo ou então em uma base de uma máquina, tá? Então essa vai ser a nossa peça fixa, essa peça cinza aqui é a nossa peça fixa. Se necessário, a gente pode alterar a condição dela para flutuante depois sem problema nenhum. Então vamos lá, eu vou começar aqui a falar dos posicionamentos. Nós temos aqui basicamente três formas para inserir posicionamentos nas peças. A gente pode utilizar a ferramenta posicionar, aqui na barra de ferramentas, como eu já demonstrei na aula anterior, vou clicar nela aqui. Nós temos aqui as três categorias de posicionamento: posicionamento padrão, avançado e mecânico. Bom, vou fechar. Outra forma, essa daqui é quando você já tem um pouco mais de experiência com posicionamento e já tem mais prática. Você pode selecionar as faces que você quer posicionar e aqui nessa barrinha flutuante, aqui, ó, nessa barrinha de ferramentas flutuante, aparecem os possíveis posicionamentos que podem ser acrescentados. Então, entre aquelas duas faces, eu posso colocar coincidente, paralelo, perpendicular, posso bloquear o posicionamento, posso adicionar distância ou ângulo, tá? Vai depender das entidades que forem selecionadas. E a terceira forma, que é a forma mais avançada aí de posicionamento, é o posicionamento inteligente, onde você utiliza a tecla Alt, tá? Pressiona a tecla Alt, seleciona a peça que você quer posicionar e arrasta ela até a outra peça. E assim já é gerado ali o posicionamento. Veja que foi criado um ícone ali mostrando que as duas faces vão ficar coincidentes. Então nós temos aí essas três formas de utilizar o posicionamento no SolidWorks. O primeiro posicionamento que eu vou te mostrar é o posicionamento coincidente, que é um dos posicionamentos mais utilizados na criação de montagens com o SolidWorks. Por enquanto, nós vamos utilizar a ferramenta posicionar, tá? Para utilizar aí os posicionamentos, para acrescentar os posicionamentos. E quando você tiver com mais prática, tiver com mais experiência, a gente vai posicionando as peças simplesmente selecionando as entidades ou então utilizando posicionamento inteligente, ok? Bom, vou clicar aqui na ferramenta posicionar para abrir as configurações aqui no painel de gerenciamento. Tá aqui, eu tenho aqui a aba posicionamento padrão e dentro dela eu tenho o posicionamento coincidente. Logo mais acima, aqui na primeira abinha, a gente tem um quadro onde vão ficar listadas todas as entidades que foram selecionadas, tá? Eu vou selecionar o posicionamento coincidente. E como que ele funciona? Para que serve o posicionamento coincidente? Como o próprio nome dele já diz, ele vai manter duas entidades coincidentes, ou duas faces, ou duas arestas, ou dois vértices, ou até mesmo uma face e uma aresta, um ponto e um vértice, ou um ponto e uma aresta, tá? Então podem ser entidades diferentes também. Então, com o posicionamento selecionado, eu quero manter coincidente essa face aqui da peça verde com essa face superior aqui da peça cinza. Repare que quando eu clicar e selecionar a face da peça cinza, a peça verde já vai vir para a posição dela, automaticamente aí como padrão do SolidWorks. Eu vou clicar,
ela já veio para a posição. O posicionamento ainda não está aplicado, tá? Para isso, a gente tem que clicar aqui no botãozinho adicionar, concluir, tá? Ou então clicar em OK aqui na janela da ferramenta. Eu vou clicar em OK para aplicar o posicionamento. Pronto, agora ele foi aplicado. As configurações da ferramenta posicionar ainda ficam abertas caso você queira adicionar mais posicionamentos. Do contrário, você pode fechar isso daqui, clicando em OK novamente ou então clicando em fechar. Vou clicar em fechar, fechei aqui. O posicionamento adicionado veio para a árvore de projetos, ele já é listado aqui. E passando o cursor do mouse, a gente tem em destaque lá na área gráfica, ó, as entidades que foram selecionadas para criar o posicionamento. E olha só o que aconteceu ao adicionar posicionamento coincidente. Eu vou mudar a minha vista, vou clicar aqui na barra de espaço, tá? Vou selecionar uma vista frontal. Eu não consigo movimentar a peça verde para cima mais. Por quê? Porque a face dela está coincidente com a face da peça cinza. Então, eu só posso movimentar ela nessa direção aqui, ou então nessa outra direção aqui, de forma que as faces ainda permaneçam coincidentes, porque a gente tem essa relação aí, essa restrição agora de coincidência entre essas duas faces. Você pode adicionar também um posicionamento coincidente entre os vértices das peças. Eu vou clicar aqui em posicionar, coincidente, esse vértice com esse vértice aqui, a peça já vem para a posição. Vou clicar aqui para confirmar e olha só, tentando movimentar aqui, eu não consigo mais deslocar a peça para longe, ela fica coincidente ali naquele vértice da peça cinza. Mas ela ainda tem um movimento de rotação aqui, ó, ainda tem um grau de liberdade. Então eu vou selecionar essa aresta com essa aresta aqui, vou clicar em OK para confirmar e agora sim a minha peça verde está totalmente posicionada, totalmente restrita. Para demonstrar outras aplicações do posicionamento coincidente, eu vou abrir um outro arquivo. Vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar em Tab. Eu tenho aqui o arquivo guia linear, já estava aberto. Vou clicar nele. Nós temos aqui uma guia e o carrinho da guia. E eu quero posicionar esse carrinho aqui de forma correta para que ele possa deslizar livremente aqui sobre essa guia. Então, nós vamos utilizar novamente o posicionamento coincidente. Eu vou clicar em posicionar aqui na ferramenta. Lembrando, ela está dentro da aba montagem, tá? Então vou clicar aqui em posicionar, vou selecionar o posicionamento coincidente, vou selecionar essa face, quero que ela fique coincidente com essa face aqui. Só que olha só o que aconteceu, o carrinho está do lado errado, né? As faces estão coincidentes, mas o carrinho está virado para o lado errado. Nesse caso, você pode vir aqui na barrinha flutuante, ó, e inverter o alinhamento do posicionamento. Ou então, se você não estiver visualizando essa barra, você pode vir aqui também no gerenciador, ó, e você tem a opção para inverter aqui, ó, alinhado ou anti-alinhado. Eu vou clicar em anti-alinhado e repare que a peça vai inverter o lado dela. Olha só, vou clicar, ela inverteu, legal. Vou confirmar aqui o posicionamento. Pronto, só que a peça está um pouquinho torcida, então eu vou alinhar ela aqui selecionando algumas faces. Vou selecionar essa face aqui. Com essa, eu não selecionei a opção coincidente dessa vez e vou selecionar essa face. Olha só, como eu já tinha utilizado a posição coincidente, ela já vem selecionada aqui para mim. Se você precisar utilizar outro tipo de posicionamento, você pode alterar, tá? Você pode colocar paralelo, perpendicular. A gente vai ver mais detalhes sobre esses posicionamentos mais para frente. Agora, nós vamos utilizar o coincidente. Vou colocar coincidente, vou clicar em OK. E a nossa guia já está posicionada. Eu posso confirmar aqui a ferramenta de posicionamento. E olha só, agora a nossa guia tem apenas um grau de liberdade aqui dentro da nossa montagem. Eu posso arrastar o mouse para qualquer direção que eu quiser, que ela só movimenta aqui no sentido linear, deslizando sobre a guia. Nessa aula, você aprendeu como iniciar um posicionamento das peças de uma montagem no SolidWorks. Você viu como utilizar o posicionamento coincidente, posicionando faces, arestas, pontos, viu como inverter o lado do posicionamento e, por fim, nós criamos aqui o posicionamento de uma guia linear. Continue assistindo e até a próxima aula.